Meu amigo Wellington, um prazer estar falando aqui no seu blog. Um abraço para você e para seus seguidores. Bom, Wellington, eu estou muito confiante e sou muito otimista em relação ao crescimento do futebol pernambucano. Acho que realmente estamos vivendo uma fase muito ruim e não tem muito o que falar, né, em relação a isso. Só em olhar para as séries que estamos disputando, eu acho que isso já se explica, né? Temos um clube hoje na Série B, que é a maior competição que estamos disputando hoje. 2 na Série C, os que estão na Série D não são grandes favoritos para subirem. Enfim, não existe nas divisões de Campeonato Brasileiro protagonismo do futebol pernambucano. Mas por que eu falo que estou otimista em relação ao ressurgimento do futebol estadual a nível nacional? Eu acho que alguns pontos devem ser feitos para esse crescimento, para essa ressurreição do futebol pernambucano. E esses pontos estão sendo feitos. Por exemplo, a questão do pagamento em dia, que muito interfere dentro e fora de campo, isso já começou a ser feito. Principalmente por Santa e Náutico, que readequaram a folha salarial, diminuíram e pagam hoje o que podem. É uma folha pequena, a qualidade técnica caiu, obviamente, mas eles estão cumprindo com os compromissos, né? Então isso já é o primeiro passo. Cumprir com os compromissos financeiros é um grande passo para contratações, para elevação de nível, e isso é interessante. Uma outra situação é a utilização de jogadores da base, e eu não me recordo a última vez que Pernambuco utilizou tanta gente da base, e utilizando mesmo, não é colocar no grupo, né? Hoje o Náutico tem muitos jogadores no time profissional, no time titular, que são formados na base. O Santa tem jogadores formados na base no elenco inteiro. O próprio Sport talvez não tenha tantos no time titular, mas tem no elenco alguns jogadores da base. Então eu acho que essa utilização da base é muito importante, porque você vende um jogador desse, você consegue receita para o clube, você forma atleta, né? E para de importar jogadores caros que você não tem condições de pagar e que não dão retorno financeiro para o clube, que seria ideal. Então, alguns pontos de política financeira pé no chão, utilização de jogadores da base começam a ser feitos. Agora, precisamos ainda de um campeonato pernambucano mais competitivo, um campeonato pernambucano mais rentável para os clubes. Os clubes de Pernambuco hoje disputam um pernambucano praticamente sem ganhar nada, né, financeiramente. Precisa a Federação Pernambucana melhorar a questão de patrocinadores, de cota. Eu sempre vejo o Evandro Carvalho, presidente da federação, falar que Pernambuco tem uma das melhores cotas de patrocínio de TV no campeonato estadual a nível de Nordeste, mas ainda é muito pequena, né? A gente precisa pensar muito mais alto. Enfim, a busca de patrocinadores. Eu acho que o quadro de sócios também da gente é uma coisa que a gente começou a observar, e os próprios torcedores tomaram ciência de que, se eles não estiverem juntos, vai ser difícil os clubes subirem, voltarem para a Série A um dia, né? E você vê o crescimento do quadro de sócios do Náutico, hoje é muito maior. O próprio Santa Cruz, que ainda está muito aquém de uma torcida tão grande, né? Mas deu uma melhorada em relação aos últimos anos. O próprio Sport tem um bom número de sócios. Enfim, alguns pontos começaram a ser feitos, outros precisam ser ainda melhorados, não só pelos clubes, tá, Wellington? Eu acho que a própria federação precisa se tocar, que precisa evoluir em diversos pontos. Um deles eu citei aí, a valorização do campeonato estadual, porque hoje o nosso campeonato não é parâmetro, né? Se você vê um Bragantino, você vê hoje um São Caetano, enfim, uma Ferroviária, disputam o Campeonato Paulista, e eles, quando vão disputar o Campeonato Brasileiro, a gente logo fala, são favoritos ao acesso. Por quê? Porque eles disputam com um alto nível de patrocínio, com alto nível de disputa, de competitividade, e aí se torna um elenco forte desde o início do ano. Esse elenco vai pegando entrosamento mais cedo, esse elenco vai competindo mais cedo, e quando chega no Campeonato Brasileiro, o nível é outro, né? A apresentação é muito diferente, muito mais qualificada do que nossos clubes, que enfrentam um campeonato com muita fraqueza técnica, com muita deficiência técnica, é bem verdade. E um outro detalhe, né, Wellington, que a gente fala muito na Série A, na Série B, enfim, principalmente na Série A, né, quando estamos na Série A, que os nossos clubes são desvalorizados.
Flamengo, Palmeiras, Corinthians ganham milhões, milhares de reais e nossos clubes ganham merrecas. E não tem como disputar título, não tem como disputar pau a pau o campeonato nacional com esses clubes do eixo Rio-São Paulo, porque eles ganham muito. Mas não damos exemplo também no futebol pernambucano. Se você pega o que o Sport recebe e o que o Central recebe, se você pega o que o Santa recebe e o que o América recebe, é uma disparidade muito grande. Então, eu acho que a valorização dos clubes do interior também vai elevar o nível do futebol pernambucano. Existem também pontos como incentivo estadual. Eu acho que o futebol também ainda é um grande, o esporte em si, né, é um grande ponto para você tirar pessoas das drogas, enfim, projetos sociais. E acho que o futebol profissional também acaba trazendo um lazer importante e que o governo do estado também podia ajudar mais nesse aspecto. Já vem ajudando bastante em relação a outros esportes, né? A gente vem acompanhando aí o trabalho do próprio Diego Pérez, enfim, fazendo um bom trabalho lá na Secretaria de Esporte, mas eu acho que alguns pontos precisam também ser melhorados em relação a apoio aos nossos clubes. É um pouco que eu vejo do nosso momento e continuo otimista. Acho que os clubes já começaram a se mexer em relação a voltar o futebol pernambucano aonde merece. Agora a federação precisa se mexer, as autoridades precisam se mexer para que a gente possa voltar a anos de glória, como já acompanhamos o futebol pernambucano, Wellington.